nós iremos falar agora sobre as legislações, sobre as leis que regem a radioproteção, tá? Dentro desse assunto, nós temos três. Nós temos a portaria da Anvisa, nós temos a norma da CENEM e nós temos a RDC, tá? É um aprimoramento da portaria que a gente vai estar estudando aqui nessa disciplina, tá? E aí a gente vai estar vendo aí no decorrer as características, tá? E as diretrizes que cada uma delas traz para a gente. Então, dentro dessas normas, dessas legislações, a gente encontra aí como principais, tá certo? A portaria 453 de 98 da Anvisa e a norma da CENEM, tá? De número 3.01, tá bom? Essas duas portarias, né? Quer dizer, uma é uma portaria e a outra é uma diretriz, são duas regulamentações que elas têm muito em comum. Então, por elas terem algo em comum, aqui no nosso conteúdo, a gente vai fazer uma unificação dessas duas normas, tá certo? E iremos abordar aí as características que possuem uma, as que possuem apenas em uma e não na outra, tá bom? Então, nesse material, eu trago um apanhado, tá? Eu trago a diferenciação dessas duas normas, tá? Essas duas normas já foram passadas para o grupo de vocês. Então, se vocês quiserem estudá-las, né, de forma mais detalhada, vocês podem estar fazendo a leitura da mesma, tá bom? Porém, o que tem aqui no material tem lá na norma, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a leitura, tá? De alguns pontos dessa norma e vai estar discutindo. Então, eu deixo aí a abertura, caso vocês se sintam à vontade também para realizar a leitura, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer a leitura de algum ponto, só habilitar o microfone, tá? E solicitar que eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Então, a portaria 453 de 98 da Anvisa, ela vai regulamentar em todo o território nacional as práticas que envolvem o radiodiagnóstico médico e odontológico. Então, a Anvisa, ela vai trazer aí pontos, tá? A qual quem trabalha no setor de raio-x, de mamografia, de densitometria óssea, de tomografia computadorizada, tá? Quem trabalha na área da radiologia odontológica, ok? Esses indivíduos, né, esses operadores, eles devem seguir as regulamentações da Anvisa, tá bom? Então, todos os quesitos de radioproteção, de instalação de um equipamento, de radiodiagnóstico médico ou odontológico, vai ficar a critério da portaria 453 de 98, tá bem? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é ela que vai fazer as fiscalizações, tá bom? Dentro desses setores. A CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é um órgão, tá, a qual estará responsável por regulamentar as práticas que envolvem fontes radioativas ou práticas que utilizam fontes radioativas. Dentre elas, a gente vai ter, tá, a radiologia industrial, a medicina nuclear e a radioterapia. Então, a fiscalização, né, dessas práticas, radiologia industrial, medicina nuclear e radioterapia, são realizadas pela CENEM, pelas pessoas que trabalham na CENEM, tá bem? Então, práticas que envolvem radiodiagnóstico médico e odontológico não são atribuídas, tá, dentro das normas da CENEM, mas da Anvisa. Então, estabeleçam aí essa diferença. Falou de Anvisa, falou de radiodiagnóstico médico e odontológico. Falou de CENEM,
eu falo da área terapêutica, né? Radioterapia e medicina nuclear, e da radiologia industrial. Dentro da radiologia industrial, eu tenho várias práticas, né? Como as radiografias industriais, a irradiação de alimentos, tá bom? A perfuração de poços de petróleo, e aí vai, tá bom? Então, estabeleçam, por gentileza, por favor, essa diferença entre uma e outra, para que não haja uma confusão, tá bem? Então, né, o restante do material dessa aula, que inclusive esse material eu ainda vou passar para vocês, ele é basicamente dessa forma. De um lado, eu tenho pontos voltados à portaria, de outro lado, eu tenho pontos voltados à CENEM, tá? A norma 3.01. Detalhe, a portaria 453, ela trata, tá, da regulamentação dos serviços de radiodiagnóstico médico e odontológico. A norma 3.01 da CENEM é uma diretriz, tá, que regulamenta aí a radioproteção dentro dos setores que utilizam fontes radioativas ou utilizam essas fontes dentro de práticas, tá? Então, aqui eu trago para vocês os objetivos da portaria 453 e da CENEM 3.01. Alguém gostaria de realizar a leitura desses objetivos? Não? Vamos lá, então. O objetivo da portaria, tá? 453 de 98, ficam sendo os seguintes, né? Baixar diretrizes para a proteção da população dos possíveis efeitos indevidos inerentes à utilização dos raios-x diagnósticos, visando minimizar os riscos e maximizar os benefícios desta prática. Então, dentro da portaria, dentro do documento da norma, existem aí várias diretrizes voltadas à radioproteção, isso voltado às práticas de radiologia odontológica e de radiodiagnóstico médico, que envolve aí raio-x, TC, mama, DO, e só, né? A radiologia intervencionista também, tá? Dentro do centro cirúrgico. E aí essas diretrizes, elas são focadas na minimização de riscos inerentes à radiação e na maximização dos benefícios dessa prática. Ou seja, essa portaria, essa norma, ela vai querer beneficiar o indivíduo, né, que passa por algum procedimento radiológico, tá? Porém, deve existir dentro dessa prática o mínimo de risco possível. Então, essas implementações a gente vai estar encontrando nessa norma, tá? Segundo objetivo, estabelecer parâmetros e regulamentar ações para o controle das exposições médicas, das exposições ocupacionais e das exposições do público decorrentes da prática, né, das práticas com raio-x diagnóstico. Então, existirão alguns parâmetros, né, alguns protocolos específicos ao público que chega para fazer o exame, a exposição ocupacional dos operadores, tá, que estão ali envolvidos durante os procedimentos, e as exposições médicas de forma geral, inerentes a qualquer prática. Então, o uso de um EPI, né, não se prende apenas ao uso do EPI. O EPI, o equipamento de proteção individual, ele tem que ter uma composição de algum material, tem que ter uma espessura, essa espessura pode variar, tá? E aí essas coisas, esses parâmetros, esses regulamentos, a gente também consegue encontrar nessa norma. Estabelecer requisitos para licenciamento e a fiscalização dos serviços que realizam procedimentos radiológicos médicos e odontológicos. Então, no caso de uma fiscalização, se a clínica, se o hospital segue essa portaria, né, do pé à cabeça,
o que é que vai acontecer? Vai se dar bem, né? Vai continuar desenvolvendo as suas atividades. Agora, se o indivíduo, né, o responsável pelo estabelecimento, ele não põe em prática os requisitos estabelecidos aqui pela portaria, pode haver aí, né, o descomissionamento, né, que é o que é a palavra que a gente atribui ao fechamento da prática, né, ao fechamento da clínica, do hospital, seja o que for, tá? Então, aqui a portaria, o foco dela, principal, o objetivo principal, fica sendo aí visar a proteção ao operador de radiologia e o estabelecimento de requisitos à proteção do operador, tá? E do público de forma geral. Lá na norma da CNEM 3.01, o nosso objetivo, ó, ele é curto e grosso, né? Ele é bem simples, ele é bem objetivo. O objetivo desta norma é estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante. Então, aqui a CNEM não vai estar preocupada com licenciamento, né, com fiscalização, com estabelecimento de parâmetros. Aqui o foco deles é proteger a pessoa que está envolvida ali com a prática ou com a fonte radioativa, tá bom? Pois a fonte radioativa, ela vai emitir radiação de forma mais expansiva, com uma energia mais forte, em relação aos equipamentos, tá bom? Do radiodiagnóstico, aqui na portaria, tá? A qual a radiação só vai existir se eu realizar o processo. Aqui na CNEM eu tenho uma fonte ali, emissora de radiação 24 horas. Então, necessita de um cuidado mais detalhoso, certo? Pois a nocividade aqui decorrente de um acidente a uma fonte de radiação é maior, tá bem? Então, vejam, né, que de semelhança entre uma norma e outra, a proteção radiológica ela prevalece em ambas, tanto na portaria quanto na CNEM. A qual campo de aplicação essas normas elas estão inseridas, né? A portaria 453 de 98 da Anvisa, tá? O campo de aplicação fica sendo aí os seguintes, né? As práticas. Primeiro, a produção e comercialização de equipamentos de raio-x diagnósticos, componentes e acessórios. Então, para que haja ali a produção e a venda dos equipamentos de raio-x, a Anvisa, ela estabelece requisitos, parâmetros para que haja a venda, né, e a produção desses equipamentos. Não é qualquer empresa que pode produzir um equipamento de raio-x, um tomógrafo, um mamógrafo, bem? Segundo ponto, a prestação de serviços que implicam na utilização de raio-x diagnósticos para fins médicos e odontológicos. Então, sempre que eu falo dessas práticas, o meu foco aqui vai ser a Anvisa, vai ser essa portaria 453 também. E, por último, a utilização dos raio-x diagnósticos nas atividades de pesquisa biomédica e ensino. Então, os raios-x, além de servir para o diagnóstico, para a descoberta aí de alguma patologia, pode ser aplicado, tá, em pesquisas, tá, e dentro do ensino. Existem algumas especificações para isso que nós veremos adiante, porém, os raios-x eles são aplicados dentro dessas práticas, tá bem? Na CNEM, a gente já muda um pouco aí a nomenclatura e o parâmetro voltado ao campo de aplicação dessa norma. Esta norma se aplica às práticas, incluindo todas as fontes associadas a essas práticas, bem como a intervenções. A fonte radioativa, gente, ela pode estar inerente a um processo. Porém, existem práticas que podem utilizar fontes radioativas. Que práticas são essas? A medicina nuclear, tá? A radioterapia e a radiografia industrial, tá?
Essas três áreas, elas utilizam fontes, né, de radiação para auxiliar ali, no caso da medicina nuclear e da radioterapia no tratamento e da radiografia industrial no diagnóstico, tá? De peças de carro, de containers, como é que eu posso dizer? De portos, né, que os navios traz com alimento, essas coisas, enfim. Sempre que eu falar aqui de prática, na norma da CENEM, é uma prática que envolve a radiação ionizante, tá certo? No caso, a fonte radioativa propriamente dita, emissora de radiação. Aqui na portaria, eu tenho o equipamento que vai produzir a radiação. Na CENEM, eu tenho uma radiação propriamente dita, representada através da fonte. As práticas para as quais esta norma se aplica incluem, primeiro, o manuseio, a produção, a posse e a utilização de fontes, bem como o transporte, o armazenamento e a deposição de materiais radioativos, abrangendo todas as atividades relacionadas, tá, que envolvam ou possam envolver a exposição à radiação. Então, se vocês pesquisarem no site da CENEM, existem diversas normas voltadas à radiologia. Existe norma que vai ter aí regulamentações para o manuseio de fontes, para a posse de fontes radioativas, para o transporte de fontes radioativas, armazenamento e até mesmo a questão dos rejeitos, né, que são produzidos pela radiação, a forma ali de deposição, fica sendo também um estudo dentro das normas que a CENEM ela aplica, tá certo? Segundo ponto, aquelas, né, as práticas que envolvam exposições a fontes naturais, cujo controle seja considerado necessário pela CENEM. Então, as minas, né, de urânio, que inclusive tem aqui no Ceará, são supervisionadas pela CENEM. Os níveis de radiação que são emitidos por essa mina sempre são avaliados a fim de observar os níveis de exposição que indivíduos que passam por ali ou que vivem ali perto, né, estão expostos. Então, se esse nível ele ultrapassa aí o limiar que pode ocasionar algum efeito biológico, deverá, né, haver algum tipo de procedimento a fim de que esses indivíduos eles não sejam prejudicados, tá certo? Para quem não sabia, sim, aqui no Ceará tem uma fonte de urânio emissor de radiação. Não é uma radiação tão alta, tá? Mas não deixa de ser radioativo. Só não me recordo do local a qual tem essa fonte, mas é aqui no Ceará. Então, dentro das normas, né, da portaria 453 e da norma 3.01 da CENEM, ambas vão dar um foco gigantesco ao quesito de princípios de proteção radiológica. Então, quando vocês forem ler a norma, tá, lá vai ter o ponto, princípios de proteção radiológica. Tanto da portaria como da CENEM, vocês vão encontrar informações bem parecidas. Porém, existe uma diferença entre uma e outra. Lá na portaria 453, a gente recebe aí o nome de Sistema de Proteção Radiológica. Ou seja, eu tenho toda uma sistemática para que o operador ele fique protegido, para que o paciente, né, ele fique protegido. Na CENEM, eu já tenho aí requisitos básicos de proteção radiológica. Por que são requisitos básicos? Porque aqui eu tenho uma fonte de radiação. O cuidado ele tem que ser super, hiper, mega redobrado, tá? Um acidente com essa fonte pode causar aquilo que nós vimos na aula anterior, a síndrome de irradiação aguda, tá certo? Então, tanto na portaria como na norma da CENEM, a gente vai ter aí os princípios de proteção radiológica, tá? Lá na portaria, eu tenho o primeiro princípio,
que é o princípio da justificação da prática e das exposições médicas individuais. Lá na CNEM, eu tenho o princípio da justificação sem mais delongas. Lá na portaria, eu tenho o princípio da otimização da proteção radiológica, ou otimização de dose. Na CNEM, eu tenho apenas o princípio da otimização. Na portaria, eu tenho o princípio da limitação de doses individuais. Na norma da CNEM, eu tenho o princípio da limitação de dose individual. Tá? Então, esses são os 3 princípios que eu encontro tanto na portaria como na CNEM. A portaria, por sua vez, ela atribui um outro princípio, que é o princípio da prevenção de acidentes. A CNEM, ela não dá ênfase a esse princípio, tá? Ela não considera como um princípio, pois existe uma parte, né? Existem normas da CNEM que são específicas, tá? Nessa questão de prevenção de acidente, tá bom? Que aqui no caso da CNEM não é um requisito básico, né? Já é algo aí mais superior à prevenção de acidente que envolva as fontes radiológicas, né? As fontes radioativas. Então, tá? Vejam aí a diferença entre uma e outra. Na portaria eu tenho 4 princípios, na CNEM eu só tenho 3. O significado desses 3 princípios que se igualam nas 2 normas será o mesmo, tá? E nós veremos aqui detalhadamente o que diz cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro princípio que a gente tem aí é o princípio da justificação da prática e das exposições médicas e individuais, tá? O que é que esse princípio dentro da portaria, o que é que ele nos diz? Nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado. Ou seja, práticas que utilizam fontes radioativas ou a utilização, né? Gente, perdão, eu comecei a falar agora dando ênfase na CNEM. Vou repetir. Práticas, tá? Que envolvam equipamentos, agora sim, equipamentos que produzem radiação ionizante só podem ser autorizados a instalação e o uso se produzirem benefícios ao indivíduo que vai ser exposto à radiação e à sociedade. Esse benefício é o diagnóstico por imagem, certo? Porém, esse benefício ele tem que compensar o detrimento que poderá ser causado. O que é esse detrimento? São as danificações celulares que podem ocorrer através aí do processo de irradiação, tá certo? Na norma da CNEM 3.01, ela nos explicita o seguinte, acerca da justificação. Nenhuma prática ou fonte associada a essa prática será aceita pela CNEM, a não ser que a prática produza benefícios para os indivíduos que estão expostos à radiação ou para a sociedade, né? Benefícios suficientes para compensar o detrimento correspondente, tendo-se em conta fatores sociais e econômicos, assim como outros fatores pertinentes. Então, basicamente, aqui eu tenho a mesma definição de princípio da justificação, só que agora, dentro da CNEM, eu falo de uma prática que envolve fonte radioativa ou uma fonte radioativa que é utilizada para algum processo, tá bem? Essas fontes e essas práticas que utilizam fontes radioativas, elas só podem ser realizadas, tá? Ou utilizadas, caso ocasionem um benefício para o indivíduo que vai estar sendo exposto, tá bem? Pelo contrário, a CNEM não vai aceitar a utilização da fonte ou não vai aceitar a realização da prática que envolva a fonte. Então,
no tratamento de radioterapia, eu tenho um acelerador linear, né? Tenho ali o equipamento de telecobaltoterapia, onde eu posso ter a presença de uma fonte de cobalto 60 dentro desse equipamento, que é ele que vai gerar a radiação necessária para realizar os tratamentos, né? Para matar as células cancerígenas. Se a radiação proveniente dessa fonte não trouxer o benefício para o paciente, que é a cura, né, do câncer, a CENEM não vai autorizar essa prática, tá certo? Assim como na portaria 453 de 98, se eu tenho um equipamento de mamografia, tá? Ele emite radiação, porém é um equipamento que não dá uma qualidade boa de exame, a Anvisa ela vai barrar aquele equipamento, porque ele vai irradiar a paciente, né, que vai estar fazendo o exame da mama, porém, e não vai dar a qualidade de imagem, né? Não vai dar ali uma imagem capaz de diagnosticar algo, tá? Então, aqui dentro desse princípio da justificação, eu vou frisar muito nesse ponto de benefício que a radiação vai causar ao organismo, tá? E aí, para a próxima aula, tá? Eu vou deixar aqui uma pequena atividade para vocês. Vocês vão pesquisar sobre o princípio de Hormesis, tá? Ou apenas Hormesis, tá? E aí eu quero que vocês pesquisem sobre esse princípio, tá bem? E eu vou querer que vocês enviem para o meu e-mail, eu vou repassar isso para vocês, e eu vou repassar essa pesquisa aqui de forma mais elaborada, tá? Para enviar para vocês. E aí, quando for a nossa próxima aula, vocês vão estar enviando para mim. Bem curto, tá, gente? Questão ali de um parágrafo, vocês escrevem sobre. E eu quero que vocês pesquisem sobre isso, justamente para que vocês tenham uma visão mais elaborada acerca desse benefício que a radiação causa ao corpo, tá certo? Essa atividade, ela vai valer uma pequena pontuação dentro da N1 de vocês, tá bem? Não vai valer a nota toda, tá? Então, eu vou repassar depois, de forma mais explícita, essa informação, tá? E como eu vou querer, tá? Pronto. O princípio de Alara, ele tem a ver com outro princípio, tá? Que é o da otimização, tá bom? Hormesis, ele se caracteriza muito dentro aqui da justificação, tá certo? Que é essa questão de benefício. Então, ainda falando da justificação da prática, ela, além de estar inerente ao indivíduo, né, que vai comprar um equipamento ou que vai instalar um serviço de radioterapia, por exemplo, essa justificação também está voltada, tá, ao indivíduo que irá realizar o exame, ao paciente, né? Para que uma prática, para que um exame de raio-x, para que ele ocorra, o paciente precisa de uma guia médica, precisa de uma solicitação. Caso o paciente não tenha, nós operadores não deveremos realizar esse exame, tá certo? Então eu preciso de um papel, né, de algo que justifique a prática, que justifique a exposição que será realizada, tá? Então, um paciente, por exemplo, que chega lá querendo, exigindo fazer o exame sem solicitação, tá? De acordo aí com os princípios éticos e com as normativas, esse exame ele não deve ser realizado, pois não há indícios do benefício que será causado ao indivíduo que será irradiado, tá certo? Agora, se você tem uma guia médica, se você tem uma solicitação, lá vai estar dito bem direitinho, né, que o exame, né, é indicado para rastreio, sei lá, mamografia. Mamografia é indicada para o rastreio do câncer de mama,
tem um benefício dentro desse exame, né? Qual é o benefício? É eu observar o tecido mamário e ver se há a presença de algum nódulo, né, de alguma massa, tá bem? Então, qualquer coisa dentro da radiologia, né, qualquer procedimento que envolva radiação ionizante, tem que ser justificado. Se não for justificado, a prática, a exposição não irá acontecer. A mesma forma acontece lá na norma 3.01 da CNEM. Um paciente que vai fazer um exame de cintilografia dentro da medicina nuclear, que utiliza radiofármaco, tem que ter a justificativa para realizar aquele exame, tá? As práticas industriais, né? A irradiação de alimentos, tem que ter uma justificativa para que esse processo ele ocorra, né? Não pode simplesmente chegar e lançar radiação sobre os alimentos. Tem que ter um porquê disso ser utilizado. Tem que haver um benefício a fim dessa prática. No caso da irradiação de alimento, o benefício, né, a justificação, é a conservação de nutrientes dos alimentos, a fim de que o alimento ele se preserve de forma aí mais prolongada, tá certo? Então, dentro da CNEM, grande parte das práticas ficam sendo inerentes aí à utilização dessas fontes, tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação a esse princípio da justificação? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Professor, Oi. quando se trata, assim, digamos, a uma exposição de um paciente a radiações, podemos dizer assim, exageradas, por conta de que o profissional realizou um exame e não ficou bem feito, ou ele realizou um exame em outra parte que não era aquela solicitada e fez um exame repetidas vezes. Uhum. Isso aí se enquadra também nesse quesito aí que você está citando? Se enquadra, né? Porém, vai se enquadrar mais no princípio da otimização de dose e da limitação de dose, tá? A gente não pode, a gente tem que evitar, na verdade, realizar exames, tá? Com altos níveis de dose, tá? A gente tem que evitar a repetição de exame, porque a gente vai expor o nosso paciente mais de uma vez, tá bom? Porém, dentro aqui do princípio da justificação, eu vou ter ali algo condizente, tá? Com que o paciente vai se beneficiar ao realizar a prática ou a exposição. Essa questão de erros, de aumento de dose, a gente já dá uma ênfase maior nos princípios que a gente vai ver mais à frente, que é a otimização e a limitação de dose, tá bem? Mais alguma pergunta? Nada? Então, vamos para o próximo ponto aqui, ainda dentro do princípio da justificação, certo? Alguém gostaria de ajudar aqui na leitura? Pelo menos o item A e o item B. Vamos lá interagir, gente. Então, galera, dentro desse princípio da justificação, a gente tem aí algumas vedações, certo? Eu tenho algumas proibições quanto a alguns tipos de exposição que podem vir a serem realizados, tá bem? Então, aqui no primeiro ponto, tá? Fica proibido a exposição deliberada de seres humanos aos raios-x diagnósticos com o objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins, tá? Que contrariem o princípio da justificação.
Então, eu não posso, né, receber os alunos do grau técnico numa clínica de radiologia e fazer vários raios-x lá, de verdade, né, expor os alunos à radiação para fins de demonstração ou para fins de treinamento. Eu não posso, tá? Não haverá um benefício à saúde desses indivíduos que forem irradiados, tá bem? Então, qualquer exposição dentro da portaria 453, certo? Isso, qualquer exposição deliberada, né, com fins aí de demonstração ou de treinamento, ficam sendo proibidos pela portaria 453 de 98 da Anvisa, tá certo? Exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado ou para melhorar o estado de saúde da população. Então, fica sendo proibido qualquer exame de um indivíduo que, sei lá, vai começar o emprego em algum local e decide ir na clínica fazer um exame do tórax, para ver como é que está o tórax dele. Não pode, tá? A não ser que a clínica ela dê o aval para que o indivíduo faça o exame, né? Quando a gente trabalha, então, os exames de vínculo empregatício, né? Tem que fazer. Aqui, dentro da radiologia, esses exames só podem ser feitos, tá? Caso exista ali alguma solicitação, algum tipo de benefício inerente a esse processo, tá certo? O próximo ponto que a gente tem aqui, tá? O ponto C, ele nos diz o seguinte: fica proibido, tá? Exames radiológicos para rastreamento em massa de grupos populacionais, exceto quando o Ministério da Saúde julgar que as vantagens esperadas para os indivíduos examinados e para a população são suficientes para compensar o custo econômico e social, incluindo o detrimento radiológico, tá? Deve-se levar em conta também o potencial de detecção de doenças e a probabilidade de tratamento efetivo dos casos detectados. Então, né, por exemplo, o IBGE, ele faz o censo, né, comumente, e aí ele não pode, sei lá, dizer que todo mundo vai ter que fazer um raio-x, porque a gente precisa pesquisar quem são as pessoas que têm o pulmão mais longo, né? O IBGE não pode chegar e dizer que quer fazer um exame do abdômen para ver quem são os indivíduos, né? Fazer uma contagem dos indivíduos que possuem sei lá, o fígado maior, tá? Isso não pode acontecer. Eu não posso rastrear características da população dentro dos exames radiológicos, tá certo? Agora, se eu quero falar, né, de detecção de doença, eu posso sim estar realizando esses exames, tá, em massa. Um grande exemplo disso, a COVID-19. Temos aí exames de raio-x e de tomografia sendo realizados de forma abrangente, né, em grandes quantidades, para a detecção da COVID-19. E aí, querendo ou não, há um certo rastreamento, né? Por exemplo, 50% da população que fez o exame de tomografia apresentou lesões dessa forma. 30% que realizou raio-x já apresenta a lesão de outra forma. Então, quando se tratar de detecção de doenças, a gente pode estar tendo aí os exames como sendo um meio de rastreio, tá certo? Outro ponto, tá? Outra coisa que fica proibida pela portaria 453 é a exposição de seres humanos
para fins de pesquisa biomédica, tá? Então, dentro das universidades, das faculdades, né, não pode realizar a radiografia de pessoas para pesquisa, né, para desenvolvimento aí de teses, de dissertações, de teorias, exceto quando estiver de acordo com a Declaração de Helsinki, tá? Adotada pela 18ª Assembleia Mundial da OMS em 1964, a qual há o aval, né, para que essas exposições elas sejam realizadas. Porém, ainda existem restrições, né? Não pode haver aí um grande grupo de pessoas sendo irradiado para fins de pesquisas. Próximo ponto. Fica proibido, dentro da portaria, exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, exceto quando houver justificativa no contexto clínico, considerando-se os métodos alternativos, tá? Então, o paciente ele está doente, tá internado, está no leito. E aí, o hospital é dividido, né, em vários compartimentos. Tem os leitos normais, tem as UTIs, e aí o paciente está no leito lá normal e vai passar para a UTI. Para ele passar para a UTI, são feitos diversos exames. Só pode ser realizada a radiografia de tórax quando houver a justificativa, quando houver ali o benefício em torno desse processo, em torno dessa prática, tá bem? Dentro da CNEM, dentro ainda do princípio de justificação, ela vai nos dizer o seguinte: com exceção das práticas com exposições médicas justificadas, as práticas não são justificadas sempre que, por adição deliberada de substância radioativa ou por ativação, resultem em aumento de atividade nas mercadorias ou produtos associados. Então, fica proibido, de modo geral, a utilização de fontes radioativas, tá? Dentro das práticas que envolvam alimentos, bebidas, cosméticos ou quaisquer outras mercadorias ou produtos destinados à ingestão, inalação, incorporação percutânea ou aplicação no ser humano. Esse tipo de radiação, né, nesses alimentos, bebidas e qualquer outro tipo de mercadoria, só poderá acontecer, tá, se a CNEM ela achar que essa irradiação trará um benefício, tá, para os indivíduos que irão, né, absorver esse tipo de produto, tá bem? Então, dentro da radiologia industrial, existe a irradiação de alimentos. Para que haja a irradiação de alimento, é necessário aí uma deliberação da CNEM, tá? Para que aconteça esses processos, tá bom? Segundo ponto, fica proibido, né, as práticas que envolvam o uso frívolo. O que é uso frívolo? É o uso constante de radiação ou substâncias radioativas em mercadorias ou produtos, estando incluídos desde já brinquedos e objetos de joalheria ou de adorno pessoal. Então, brinquedo, né, joias, cordão, anéis, tá? E produtos pessoais não podem ser irradiados, tá? Não podem receber doses de radiação para a sua preservação, por exemplo, tá? Fica sendo proibido. Ponto C. Fica proibida exposições de pessoas para fins de demonstração ou treinamento. Então, dentro da radioterapia, da medicina nuclear, fica proibido o uso, né? Fica proibida a prática, a execução ali de procedimentos para fins demonstrativos, tá bem? Ainda sobre proibições dentro
da justificação, tá? Aqui na portaria 453 de 98, ela nos diz que existem dois tipos de justificação. Nós temos a justificação genérica e a justificação da exposição individual. A justificação genérica, tá? Ela se refere a todos os novos tipos de práticas que envolvam exposições médicas, tá? Devem ser previamente justificadas antes de serem adotadas em geral. Ou seja, qualquer novo tipo de exame, né, que envolva radiação ionizante, que seja desenvolvido dentro do mercado, dentro da medicina, tem que ser previamente justificado, né, a fim de que produza um benefício ao indivíduo que será irradiado. A justificação da exposição individual, ela acontece aí com todas as exposições médicas, tá? Cotidianas, como os exames de raio-x, os exames de mamografia. Todos eles, né, cada exame deve ser justificado de forma individual, tá bem? A fim de que seja levado aí em conta características inerentes ao indivíduo, tá bem? Então, na hora de realizar um exame de raio-x, as técnicas de exposições, né, o KV, o MA, o MAS, tudo isso é adequado de acordo ali com o paciente, com as características da pessoa que vai ser exposta, certo? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Deu para entender esses pontos quanto à proibição das práticas que envolvem a radiação, tanto na portaria como na CNEM? Certo? Alguma dúvida? Professor, Oi. eu não entendi direito quando você falou sobre aquela questão da radiologia industrial, na parte de radiação de alimentos. Pronto. O que você não entendeu, assim, afinco? Como é que se daria essa situação? Pronto. Vamos lá. Alguns alimentos, tá? Eles tendem a terem um período de... Como é que eu posso dizer? Os componentes que compõem alguns alimentos, né? Alguns vegetais, alguns produtos industrializados, eles podem se vencer de forma muito rápida, podem estragar de forma muito rápida, certo? Não existe o prazo de validade, né, nos alimentos, então existem alguns insumos, algumas coisas de consumo nosso que se vencem muito rápido, né? Que são perecíveis de forma muito rápida. E aí, dentro da radiologia industrial, existe a irradiação de alimentos, que ela pode vir com o intuito de preservar os alimentos, tá certo? Porém, o alimento ele vai ser irradiado e são doses de radiação que não são nocivas ao nosso corpo. Você já comeu batata Ruffles? Batata Ruffles, tá? Ela é irradiada. Ela passa pelo processo de irradiação, tá? Por isso que ela é crocante, por isso que ela é conservada, tá certo? Então, vários alimentos são irradiados aí com o fim de conservação para que o indivíduo, tá? Ele não... Para que os alimentos, na verdade, eles tenham aí uma duração maior, tá certo? Assim como também a radiação pode ser utilizada para matar alguns micro-organismos que podem danificar o alimento, tá certo? Ok? E quando é que é proibido? O uso da radiação, né? Por exemplo, Sim. dentro das práticas que envolvem a irradiação de alimentos, a gente vai ter normalmente alguns legumes, tá? Que passam pelo uso de agrotóxicos, alguns legumes que não passam por esse procedimento, mas que a presença de pragas nas plantações podem
danificar esses alimentos, né, de forma mais rápida. Então, essa radiação, ela pode acabar matando esses micro-organismos, tá bom? E dando aí um prazo de validade maior aos alimentos. A proibição da irradiação de alimentos fica sendo, por exemplo, para carnes, né? Carnes que a gente consome no cotidiano, carne que a gente compra no mercantil, por exemplo, aquele alimento ele não pode ser irradiado, tá certo? Pois a radiação naquele alimento poderá causar algum tipo de danificação, tá certo? Já que eu falo de um tecido, né, que é composto por diversas células. Então, a célula vegetal, ela tende a não sofrer um dano tão grande como a célula animal, tá bem? Existe Ok. eu vou até, deixa eu mostrar aqui para vocês. Existe um símbolo chamado de radura. Essa radura, esse símbolo, a gente encontra, certo, nos alimentos que são irradiados, tá certo? Ó, isso aqui é a radura, tá bom? Ó, é esse símbolo, tá certo? Então, todo alimento que é irradiado, né, morango, ó, tá? Fica sendo obrigatório a utilização desse símbolo nos alimentos. Deixa eu ver se eu acho que é a embalagem de uma Ruffles. Certo? Essa radura, esse símbolo, tem que vir na embalagem dos alimentos, a fim de que o indivíduo ele se certifique, tá? De que está comendo um alimento que ele foi irradiado, tá? Então, atentem-se às coisas que vocês consomem, né? Gente, eu não vou encontrar aqui a embalagem de uma Ruffles na parte posterior, mas quando vocês forem consumir, observem que vai ter esse símbolozinho da radura, tá? Então, ó, aqui eu tenho um alimento irradiado e o alimento normal, né? O irradiado, ele fica maduro por mais tempo, o normal, ele amadurece mais rápido. Aqui é a banana, ó, irradiada, tá? E a banana que não foi irradiada, amadurece de forma mais rápida. Então, o armazenamento, tá, dos alimentos, o armazenamento não, gente. A conservação dos alimentos pode sofrer esse processo de radiação para que eu tenha a conservação mais duradoura, tá bem? Ficou esclarecido? Alguma outra dúvida? Então, outro princípio que a gente vai ter aqui dentro dessas normas, né, de proteção radiológica, fica sendo o princípio da limitação de dose, onde tanto na portaria 453 como na norma da CNEM 3.01, ela vai falar de limitação de dose individual, tá? Ela vai focar em um único indivíduo. Esse indivíduo pode ser o operador, tá? Que nessas normas, né, a gente pode encontrar a sigla IOE, tá? Que significa indivíduo ocupacionalmente exposto, tá certo? Somos nós que trabalhamos com a radiação. E eu tenho ainda o indivíduo público, que é o paciente que chega para fazer o exame, é qualquer pessoa que esteja ali próxima, né, ao campo a qual tem a radiação se dissipando, tá certo? Então, dentro dessas normas, nós encontraremos valores de dose, tá, que não poderão ser ultrapassados. Se ultrapassados, o indivíduo ele tem que ser afastado aí do seu trabalho, pois existe aí a decorrência de desenvolvimento de algum efeito biológico, tá? Então, na portaria a gente tem o seguinte:
Os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente, ou seja, aquela dose absorvida por um órgão, tá? Estabelecidos para exposição ocupacional, do IOE, e exposição do público, dos pacientes, decorrentes de práticas controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas. Ou seja, eu vou ter valores de doses para o IOE e para o indivíduo do público, tá? A qual essas doses, elas não podem ser excedidas, tá bem? Na CNEM diz o seguinte: a exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem a dose efetiva, nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse causadas pela possível combinação de exposições originadas por práticas autorizadas excedam o limite de dose especificados, né, numa tabela que nós veremos mais à frente, salvo em circunstâncias especiais autorizadas pela CNEM. Esses limites de dose não se aplicam a exposições médicas, tá bem? Então, gente, lá na portaria, quanto à limitação de dose individual, eu tenho os seguintes pontos, tá bem? Primeiro ponto: as exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrentes de todas as práticas, isso voltado ao radiodiagnóstico médico e ou odontológico, devem ser controladas de modo que os valores dos limites estabelecidos pela resolução da CNEM, tá? Os valores encontrados nessa tabelinha aqui, não sejam excedidos, tá bom? Então, dentro das práticas que envolvem o radiodiagnóstico médico e odontológico, a dose efetiva média anual não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 milisievert em um ano. O que é milisievert, gente? Milisievert é a unidade de dose, tá? Da dose efetiva e da dose equivalente efetiva, tá certo? Então, sempre que vocês encontrarem esse MSV, que significa milisievert, ao lado eu tenho o valor, tá, de dose efetiva ou dose equivalente, que no caso é a dose absorvida ali por um órgão, por um tecido específico, tá bem? Dentro das práticas de radiodiagnóstico médico e odontológico, durante o período de 5 anos de trabalho, tá, é calculado aí uma média de dose absorvida pelo corpo, a qual essa média ela não pode exceder 20 milisievert, tá certo? E durante um ano, o IOE ele não pode exceder aí 50 milisievert de dose, tá certo? Então, durante o nosso trabalho, nós utilizamos o dosímetro, que é um monitor de dose individual, tá? A cada mês, a gente tem que trocar esse dosímetro, tá? Para que as doses efetivas e equivalentes sejam mensuradas, sejam medidas. Se em um período de um ano, né, de 12 meses, a contagem daquele dosímetro excede 50 milisievert, o indivíduo ele é afastado do trabalho, tá certo? E fica sendo investigada a causa para esse excedimento, né, para esse limite aí de dose ter sido ultrapassado, tá? Então, durante um ano, eu não posso exceder 50 milisievert. Em um período de 5 anos consecutivos, eu não posso exceder, né, uma média aí de 20 milisievert, tá certo? Caso contrário, né, caso excedido, você é afastado do seu trabalho, é remanejado para uma outra função, tá? E aí, com essas doses, você já pode ali ter algum efeito biológico sendo manifestado, tá certo? Segundo ponto. A dose equivalente anual, tá? Não deve exceder, né, 50 milisievert para extremidades, mãos e pés,
e 150 milisievert para o cristalino, que é a região do olho. Então, as pessoas que trabalham, né, com radiologia, durante o período de 1 ano, a dose equivalente aqui nas mãos não pode exceder 500 milisievert. E do cristalino não pode exceder 150. Quando é que eu vou ter o indivíduo sendo, né, irradiado na região do olho e na região da mão? Nas práticas fluoroscópicas, na radiologia intervencionista, dentro dos procedimentos hemodinâmicos, tá bem? Onde são realizados procedimentos cirúrgicos, tá? E de diagnóstico, a qual é utilizada a radiação para visualizar alguma patologia ou para ajudar durante algum procedimento, tá bem? Então, há uma facilidade de radiação na região das mãos e na região do cristalino, tá bem? Segundo item, quanto à limitação de dose dentro da portaria. Para mulheres grávidas, devem ser observados os seguintes requisitos adicionais, de modo a proteger o embrião ou o feto. Primeiro, a gravidez deve ser notificada ao titular do serviço, tão logo seja constatada. O titular do serviço, gente, é o dono do estabelecimento, tá certo? Segundo, as condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda 2 milisievert durante todo o período restante da gravidez, né? Então, se uma técnica em radiologia ela trabalha com radiação, deve ser monitorado, né, os níveis de dose na região do abdômen, que é onde o feto vai estar se desenvolvendo. Por isso que, às vezes, quando a mulher está grávida, ela muda de setor. Ela vai trabalhar numa recepção, né, em algum outro canto que não seja em contato com a radiação ionizante, tá? E aí, durante todo o período de gravidez, não pode ser ultrapassado aí o valor de 2 milisievert na região do abdômen, tá bem? Item C. Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnósticos, exceto em treinamento. Então, para que vocês possam assumir um setor de radiologia para trabalhar, tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Agora, se você é estagiário, né, e não tem ainda 18 anos, você pode estagiar normalmente. Porém, o trabalho, né, a carteira assinada, a prática, só acontece depois que você tiver aí de maior, tá? Com mais de 18 anos. Item D. Para estudantes com idade entre 16 e 18 anos em estágio de treinamento profissional, as exposições devem ser controladas de modo que os seguintes valores não sejam excedidos. A dose efetiva anual, tá? Ou seja, a dose do corpo todo não poderá exceder 6 milisievert, tá bem? Dose equivalente anual de 150 milisievert para extremidade e 50 milisievert para o cristalino, não podendo exceder esses valores, tá? Isso voltado para o estagiário menor de 18 anos. E vocês, né, que eu acho que a maioria já é maior de 18 anos, também se encaixam nesse critério, tá? Pois vocês ainda são estagiários, tá? Dose de corpo inteiro não pode exceder aí anualmente a dose de 6 milisievert e para a região de extremidades e cristalino não pode exceder o total aí de 50 milisievert, tá certo? Item E. É proibida a exposição ocupacional de menores de 16 anos, tá bem? Então, menores de 16 anos não podem ser expostos à radiação, tá? De forma ocupacional, ou seja, não existe uma pessoa de 16 anos que trabalhe na radiologia, tá certo?
não pode. A portaria proíbe, tá bem? Alguma pergunta? Tá dando para entender aqui esse sistema de limitação de dose? Algum questionamento? Então, vamos ver o que diz a CNEM quanto, tá, a esses valores de limitação de dose. Então, vejam aqui essa tabela que foi retirada da norma da CNEM. Dose, aqui limite de doses anuais. Primeira coluna, eu tenho as grandezas radiológicas, tá? No caso, a dose efetiva e a dose equivalente. Na segunda coluna, o órgão atingido, tá? Na terceira, eu tenho o limite de dose para o IOE, que somos nós. E na quarta coluna, o limite de dose para o público, para o paciente que vai fazer o exame. Então, tá? Quanto ao limite de dose efetiva, não pode ultrapassar, tá? 20 milisievert durante aí a média, né, ponderada que a gente encontra dentro de 5 anos consecutivos, certo? Para o indivíduo do público, não posso exceder aí a dose efetiva a esse valor de 1 milisievert, tá? Durante aí um ano, tá certo? Dentro da dose equivalente, dentro de outros órgãos, né, de órgãos específicos, para o cristalino, o IOE não poderá, tá, ultrapassar 20 milisievert, tá certo? Esse 20 milisievert é uma ponderação aí calculada durante 5 anos, tá? Então, aqui, para o IOE, o limite anual mesmo, que não pode exceder, é de 50 milisievert, tanto na dose efetiva como na dose equivalente, tá? Então, segue a mesma lógica da portaria, tá bom? O indivíduo do público, para a região do cristalino, não deverá exceder 15 milisievert aí, anualmente, tá certo? Para a pele, o IOE não pode exceder 500 milisievert aí durante um ano. O indivíduo do público não pode exceder 50 milisievert, tá certo? Para a região de extremidades, tá bom? O IOE não pode ultrapassar 500 milisievert, tá certo? E o indivíduo do público não poderá ultrapassar aí 50 milisievert, não tendo, né, um valor específico, até porque a gente não vai ter ali o indivíduo do público com as mãos e a região dos pés exposta à radiação de forma ocupacional. Então, esse limite aqui de mãos e pés se estabelece apenas ao IOE, tá? Ao operador, tá bom? Então, gente, eu gostaria de parar por aqui, tá? E aí a gente torna a falar sobre o princípio da otimização na nossa próxima aula, tá certo? Ficou alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar algo? Tranquilo aí para todos? Para quem assistiu a aula pela primeira vez, deu para absorver o conteúdo? Deu para entender? Então, tá? Na próxima aula, a gente vai estar aí discutindo os demais princípios que regem aí a radioproteção dentro da portaria 453 de 98 da Anvisa e dentro da norma da CNEM 3.01, tá certo? Então, gente, até a próxima aula. Isso, a pesquisa, né, é para a próxima aula, tá certo?
Então, eu vou estar passando de forma mais detalhada, né? Eu vou enviar o textinho para que a líder ela envie para vocês, tá bom?